Imagine que o mundo que você conhece desapareceu. Imagine ser arrancado da sua casa, da sua família, da sua cultura, e jogado no coração do império mais poderoso e implacável da Terra. Você não é mais ninguém. O seu nome foi apagado. O seu Deus foi ridicularizado. A sua identidade foi sitiada. É aqui que começa a história real. Não na cova dos leões, onde o milagre aconteceu. Mas muito antes disso. Na batalha silenciosa, invisível e brutal pela mente humana. Esta é a história de Daniel na Babilônia. Nós crescemos ouvindo sobre o milagre dos leões famintos que não tocaram nele. E isso é extraordinário. Mas a verdadeira maravilha não foi a proteção física. A verdadeira maravilha foi que Daniel sobreviveu à Babilônia antes mesmo de entrar na cova. A verdadeira maravilha foi a sua fortaleza mental. Hoje, nós não vivemos na Babilônia antiga. Mas, se você olhar de perto, os muros que cercam o nosso mundo em 2026 parecem estranhamente familiares. As pressões são diferentes, mas o objetivo é o mesmo, em apagar quem você é e fazer você se curvar à cultura dominante. Nesta mensagem, vamos além do milagre. Vamos dissecar a anatomia de uma mente inquebrável. Vamos descobrir como Daniel construiu uma fortaleza mental que nem mesmo o maior império do mundo pôde destruir. E, mais importante, vamos aprender como você pode aplicar esses mesmos princípios antigos para prosperar no meio das Babilonias modernas que você enfrenta todos os dias. Prepare-se para uma jornada de resistência, excelência e integridade inabalável. Primeiro, precisamos entender a ameaça real. A ameaça não eram apenas os leões. A verdadeira ameaça era a máquina de assimilação. A Babilônia não queria apenas governar o território de Daniel. Ela queria governar a mente de Daniel. Pense no contraste brutal. A ameaça física dos leões era imediata e terrível. Mas a ameaça psicológica era lenta, sistemática e invisível. Era o apagamento de uma identidade inteira. O primeiro ato da Babilônia foi estratégico, e eles mudaram o nome de Daniel para Beltesazar. Isso não foi apenas uma formalidade burocrática. Foi uma tática de branding. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. O nome Beltesazar significa que o deus pagão Abel proteja a sua vida. Eles tentaram reescrever a história dele. Tentaram forçá-lo a aceitar uma nova marca, uma nova lealdade, um novo Deus. Isso soa familiar? Em 2026, a pressão para se encaixar é uma das armas mais perigosas do arsenal cultural. Nas grandes burocracias corporativas, nas redes sociais, nas instituições acadêmicas, existe um branding sutil, mas constante, tentando moldar quem você é. A perseguição aberta é fácil de identificar e resistir. Mas a pressão para ser assimilado, para silenciar suas convicções em troca de aceitação e sucesso, essa é a ameaça silenciosa. Daniel entendeu que se ele se curvasse ao nome deles, ele acabaria se curvando aos seus deuses. A sua fortaleza mental começou com essa percepção. Ele não lutou contra a mudança de nome física, mas ele se recusou a aceitar a mudança de nome espiritual. Foi essa compreensão que levou Daniel à sua próxima grande decisão. O que chamamos de a dieta da resistência. A história nos diz que Daniel se recusou a comer a carne e o vinho do banquete do rei Nabucodonosor. Por favor, entenda isso, e isso não foi uma dieta da moda. Não foi um detox para melhorar a pele. A recusa de Daniel foi um limite deliberado. Um ato de protesto silencioso. Comer da mesa do rei, naquele contexto, era uma declaração de total lealdade e dependência. O rei era visto como o provedor de tudo. Ao aceitar o banquete, Daniel estaria aceitando que sua sobrevivência e sucesso vinham exclusivamente da mão do imperador. Daniel disse não. Ele escolheu viver apenas com legumes e água. Por quê? Porque ele precisava estabelecer uma fronteira invisível. Ele precisava de um lembrete físico e diário de que ele não pertencia à Babilônia. Antes que a pressão externa atingisse o ápice, Daniel realizou o que podemos chamar de auditoria interna. Ele decidiu quais eram os seus inegociáveis. Ele estabeleceu seus limites preventivamente. Ele não esperou que lhe oferecessem comida sacrificada a ídolos para decidir o que faria. Ele já tinha decidido. Nós precisamos desse mesmo tipo de auditoria interna em 2026. Onde estão as suas fronteiras? Quais são os seus inegociáveis morais e espirituais? A Babilônia moderna tenta nos tornar dependentes. Estamos viciados em dopamina digital, em aceitação ideológica, em conforto acima de convicção. A antiga escolha de legumes e água é uma metáfora poderosa para nós.
Nós precisamos de jejuns. Jejuns digitais. Jejuns ideológicos. Momentos em que desconectamos do barulho da cultura para manter a clareza mental e lembrar a quem realmente servimos. A dieta de Daniel foi a sua maneira de dizer: eu posso viver na Babilônia, mas a Babilônia não vive em mim. Isso nos leva ao ponto mais desafiador da sua história. A maioria das pessoas acha que resistência significa isolamento. Mas Daniel nos ensina algo diferente: em excelência sem compromisso. Daniel não se tornou um recluso ou um rebelde inútil. Pelo contrário, ele se tornou indispensável para o império. A Escritura diz que Daniel e seus amigos foram encontrados 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos do reino. Daniel desconstruiu a ideia de que você deve se tornar parte do sistema para ter sucesso nele. Ele alcançou o status de estranho de alto nível. Ele serviu ao império sem adotar seus valores. Pense na tensão disso. Daniel estava servindo a um líder, Nabucodonosor, com quem ele fundamentalmente discordava em todos os níveis espirituais e morais. No entanto, ele manteve uma integridade profissional absoluta. Em 2026, muitos de nós nos encontramos em situações semelhantes. Trabalhamos para empresas que defendem valores que não compartilhamos. Vivemos sob sistemas políticos que rejeitamos. Daniel nos dá o modelo. A nossa competência deve ser tão inegável, a nossa excelência tão óbvia, que até mesmo aqueles que discordam de nós tenham que nos respeitar. A competência de alto nível atua como um escudo. É muito mais difícil para um establishment eliminar uma voz dissidente quando essa voz, ao mesmo tempo, a voz mais competente e eficaz na sala. Daniel foi promovido não porque se curvou, mas porque era insubstituível. Ele não comprometeu sua integridade para obter a promoção, sua integridade e excelência lhe renderam a autoridade. Mas a excelência tem um preço. E isso nos leva ao custo da consistência. O sucesso de Daniel e sua integridade inabalável geraram inveja. Os seus colegas babilônicos sabiam que não podiam derrubá-lo por incompetência ou corrupção. Então, eles prepararam uma armadilha legal. A transição foi brutal. Eles passaram da pressão cultural sutil para as armadilhas legais ostensivas. O edito real foi claro, e ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem exceto ao rei por 30 dias, sob pena de ser lançado na cova dos leões. É aqui que vemos a verdadeira medida da fortaleza mental de Daniel. O que ele fez? A Escritura diz que, ao saber do edito, ele foi para casa, abriu as janelas que davam para Jerusalém e orou 3 vezes ao dia, como de costume. Isso não foi um hábito religioso silencioso. Isso foi um ato radical de desafio político. A Babilônia queria que a lealdade de Daniel fosse privada. Ela permitia que ele tivesse suas crenças, desde que não afetasse sua obediência pública ao rei. Mas Daniel se recusou a viver uma vida dividida. A sua consistência foi a sua maior força e o seu maior risco. Quando o momento crucial chegou, o foco mudou. O mundo estava assistindo para ver se o milagre aconteceria. Se o Deus de Daniel o salvaria dos leões. Mas a vitória já tinha acontecido antes que o primeiro leão rugisse. A vitória psicológica foi o momento em que Daniel abriu aquelas janelas. Ele escolheu a consistência em vez da conveniência. Ele escolheu a integridade em vez da segurança. Ele escolheu o seu verdadeiro eu em vez da sobrevivência babilônica. Então, qual é a lição para nós, aqui em 2026? Vamos resumir a anatomia dessa mente inquebrável. A fortaleza mental de Daniel foi construída sobre 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar, em limites proativos. Ele decidiu seus inegociáveis e estabeleceu suas fronteiras antes que a pressão atingisse o pico. O segundo pilar, em domínio profissional. Ele se tornou tão excelente no que fazia que sua competência o tornou indispensável e o protegeu de seus inimigos. E o terceiro pilar, identidade ancorada. Ele nunca esqueceu quem ele era e a quem servia, mesmo quando o mundo inteiro tentou mudar o seu nome. Este é o roteiro para você prosperar no clima sociopolítico atual. Identifique as suas próprias pressões babilônicas. Onde a cultura está tentando apagar a sua identidade? Onde você está sendo tentado a comprometer sua integridade por conforto? Comece hoje a construir os seus limites. Aprimore suas habilidades com excelência. Ancore sua identidade em verdades eternas. Quando você fizer isso, você chegará à mesma conclusão que Daniel. Você perceberá que os leões do mundo não têm poder real. Os leões eram impotentes não porque Deus fechou suas bocas, mas porque Daniel já tinha conquistado o império dentro de sua própria mente. Ele já estava livre antes de entrar na cova.
E você também pode estar. Se essa mensagem tocou o seu coração e você sente a necessidade de ancorar sua identidade em algo maior, se você quer descobrir por si mesmo as verdades que sustentaram Daniel, eu tenho algo para você. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar um link. Se você ainda não tem uma Bíblia e quer ter uma para guiar a sua jornada, ou se você conhece alguém que precisa desesperadamente dessa força e quer presenteá-la, esse link é para você. Você não paga nada a mais por isso ao clicar no link. E sabe o que é melhor? Ao fazer essa aquisição, você está ajudando este canal a continuar o seu trabalho de divulgação das obras de Deus. Você se abençoa com a palavra, ou abençoa alguém que você ama, e ainda nos ajuda a levar essa fortaleza mental e espiritual para mais pessoas que estão enfrentando suas próprias Babilonias. Não espere a pressão aumentar. Construa a sua fortaleza agora. Clique no link na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Que Deus abençoe a sua mente e a sua jornada. Até a próxima.